Fala galera, meu nome é Igor, eu sou mediador de física do pré-vestibular social do CEDERJ e hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica, tá? Para começar, a gente tem que se lembrar do que é a temperatura, né? Qual é o conceito de temperatura? Como eu coloquei aqui para vocês, a temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. O que quer dizer isso? Né? A temperatura ela está associada ao quanto as moléculas de um corpo estão vibrando. Ou seja, se eu tenho um corpo com as moléculas que estão vibrando muito, a temperatura vai ser alta. Caso contrário, a temperatura vai ser baixa. Né? Então eu coloquei aqui as moléculas de um corpo qualquer. Né? Essas moléculas elas estão ligadas de alguma forma, que não interessa para a gente aqui agora, só que elas estão com uma certa vibração. Correto? Se eu aquecer essas moléculas, se eu aquecer esse corpo, né, o que vai acontecer? Bom, se eu aquecer, eu vou ter um aumento de temperatura, ou seja, as moléculas vão começar a vibrar mais. Né? Vibrando mais, o que vai acontecer? Elas vão ocupar um espaço maior. Né? Vai acontecer isso aqui. Então, elas estavam com uma certa vibração, eu fui, aqueci, aumentei a temperatura do corpo e, como consequência, esse corpo aumentou de tamanho. Por quê? Porque as moléculas agora estão ocupando maior espaço, né? Nesse caso aqui, gente, eu falo que ocorreu uma dilatação. Tá ok? Então, nesse caso, ocorreu uma dilatação térmica. A gente vai estudar, a gente vai separar três tipos de dilatações, basicamente. Claro, para sólidos, né? O primeiro tipo de dilatação que a gente estuda é a dilatação linear. Como que isso acontece? Né? Olha esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho uma barra com um tamanho inicial que eu chamei de L0, ok? Aí eu vou e aqueço essa barra, eu aumento a temperatura dessa barra. Conforme a gente viu, as moléculas dela vão vibrar mais e vão ocupar um espaço maior. Né? Então o que vai acontecer? Essa mesma barra ela vai aumentar o seu tamanho. Ela vai sofrer uma dilatação. Tá? Como eu estou interessado aqui só em estudar o comprimento dessa barra, né, eu falo que teve uma dilatação linear, porque a única dilatação que me interessa aqui estudar é a dilatação no comprimento. Tá ok? Então, ó, a barra estava com um comprimento inicial L0, ela foi aquecida, aumentei sua temperatura e, como consequência, ela aumentou o seu tamanho. E agora, o seu tamanho final é L. Chamo de L, tá? Uma letra genérica. Okay. Note o seguinte, que essa barra ela teve uma variação de tamanho. Ela teve uma variação de comprimento, que eu chamei de ΔL. Como que eu faço para calcular esse ΔL? Como que eu faço para relacionar esse ΔL com o tamanho inicial, né, e com o material da barra, por exemplo? Bom, tem essa equaçãozinha aqui. Né? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Vamos lá explicar o que é essa equação. Né? O ΔL e o L0 já estão aqui na foto, na imagem já explicando. O ΔL é quanto essa barra variou de comprimento. Né? É a variação de comprimento dessa barra. O L0 é o tamanho inicial. Né? Esse alfa é um coeficiente que eu já vou explicar. Né? E o Δθ é a variação de temperatura. Então, note o seguinte. Quanto maior eu tenho a minha temperatura, a minha variação de temperatura, maior vai ser a variação de comprimento. Né? Quanto mais quente o corpo fica, mais as moléculas vibram e maior vai ser a dilatação desse corpo. Né? Ok. Então, como eu disse, Δθ é a variação de temperatura e o A, esse alfa, né, é o coeficiente de dilatação térmica. Perdão, é o coeficiente de dilatação linear. Né? Só uma observação aqui para vocês se lembrarem. Esse coeficiente ele depende do material do objeto. Ele é uma informação do material desse objeto. Por exemplo, eu vou ter um coeficiente para o alumínio e vou ter um outro coeficiente para o ferro. Por quê? Porque esses corpos eles se comportam de maneira diferente. Né? Esses materiais eles se comportam de maneira diferente. Né? Vamos olhar aqui para a unidade desse alfa, né, desse coeficiente.
Se eu usar a variação de comprimento em metros, eu vou ter que usar o comprimento inicial em metros, né? E eu vou usando a variação de temperatura em graus Celsius, eu vou ter essa relação aqui, né, entre as unidades, né? Eu vou ter metro igual a metro vezes a unidade do alfa vezes graus Celsius, né? Isso aqui é só para a gente estudar a unidade. Esse metro com esse metro aqui, eles se cancelam e esse grau Celsius vai para o outro lado dividindo. E no final das contas eu vou ter que a unidade do alfa é igual a 1 sobre graus Celsius. Escrevendo isso de outra maneira, eu tenho que a unidade de alfa é igual a graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? Aqui um exemplo. Isso aqui é um trilho de um trem. Aqui em São Gonçalo tinha, né? Se você procurar bastante por aí, ainda tem alguns trilhos perdidos, chumbados no chão. Se você observar bem nesses trilhos, a junção entre dois trilhos tem um espaço, que está bem aqui, ó. Tem esse espacinho entre eles. Para que serve esse espaço, né? É exatamente o espaço para a barra se dilatar, né? Porque a variação da temperatura ambiente, ela, claro, ela acontece no dia a dia, né? Ela pode ser elevada e, de acordo com essa variação de temperatura, eu vou ter uma variação de comprimento dessas barras. Essas barras vão dilatar, né? E eu tenho que dar um espaço para essas barras se dilatarem. Senão, se uma estiver encostada na outra, quando uma se dilatar, uma vai empurrar a outra, né? Pode acontecer, por exemplo, isso aqui. Ok? Então, para isso que serve esse espacinho aqui. É um espaço para as barras poderem se dilatar sem oferecer dano para a estrutura do trilho, né? Na apostila de vocês, a gente tem essa tabela, né? É o coeficiente de dilatação linear de cada material, de cada substância. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui a porcelana, que tem o coeficiente de 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e tem o do chumbo, que tem 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se eu perguntar para você, ou se alguma questão aparecer para você perguntando que o mesmo comprimento de chumbo e o mesmo comprimento de porcelana foram expostos à mesma variação de temperatura, né? E perguntar qual que se dilata mais, imediatamente você vai olhar para a tabela e vai olhar o que tem maior coeficiente de dilatação linear. Nesse caso aqui é o chumbo. Quanto maior o coeficiente, maior vai ser a variação, maior vai ser a dilatação. Tá ok? O segundo tipo de dilatação, né, é a dilatação superficial. A dilatação linear, a gente só estava preocupado em estudar o comprimento, né, a variação de comprimento, e a dilatação superficial, como o próprio nome já diz, a gente vai estudar uma superfície. Ou seja, a gente está preocupado com uma variação de área, né? Então aqui eu tenho uma superfície plana, pode ser uma chapa de aço, pode ser o azulejo, por exemplo, da sua casa, né? Ele tem uma área inicial. Se eu aquecer esse azulejo, como ele tem uma área inicial, ele vai dilatar, né? Ele vai dilatar o comprimento e largura. Então ele vai ter uma variação de área, né? Então tem uma área inicial, eu aqueci esse material, ele vai variar essa área. Essa variação de área eu chamo de ΔA e a área inicial eu chamo de A0, né? Aqui está a equaçãozinha que vai relacionar a variação de área com a área inicial. Note que é a mesma estrutura da dilatação linear, né? Nesse caso aqui a gente vai ter a variação da área igual à área inicial vezes 1 beta, que eu já vou explicar também, vezes a variação de temperatura. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. Lá na dilatação linear, a gente tinha que o alfa era o coeficiente de dilatação linear. Aqui, como a gente tem uma dilatação superficial, o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Aí eu dei aquela tabelinha para vocês lá, essa tabela aqui, mostrando o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, né?
Só que eu não dei tabela nenhuma de coeficiente de dilatação superficial. Como que eu acho o coeficiente de dilatação superficial a partir do meu alfa? Bom, essa aqui é a relação. O beta é igual a 2 vezes alfa. Muito simples, né? Por último, a gente tem aqui a dilatação volumétrica. A dilatação linear, a gente só estudava o comprimento, né? A superficial era só a área. E a dilatação volumétrica, como o próprio nome já diz, a gente vai estudar uma variação de volume. Então a gente tem um cubo aqui com um volume inicial V0. Se eu aquecer esse cubo, ele vai ter uma variação de volume ΔV. Ele vai aumentar o seu volume completo. Sua variação de volume vai ser igual a volume inicial vezes gama vezes Δθ. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Note que esses três tipos de dilatação são muito parecidos em questão de estrutura da equação, né? Na dilatação linear, a gente tinha ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Na superficial, a gente tinha ΔA igual a A vezes beta vezes Δθ. E aqui agora, que é a dilatação volumétrica, a gente tem ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ. Tá? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. E, de novo, existe uma relação entre o coeficiente de dilatação linear e o gama. É só você multiplicar aquele coeficiente por 3. Gama é igual a 3 vezes alfa. Tá? Também é bem simples. Uma observação aqui, gente, muito importante, que não podia deixar de ser dada, é a seguinte. A dilatação ocorre sempre em 3 dimensões. Tá? Ou seja, a gente sempre tem uma dilatação volumétrica. Tá? Mas aí, por que eu separei em 3 dilatações? Linear, superficial e volumétrica. Gente, olha esse caso aqui, do trilho do trem. Esse trilho, ele vai dilatar, quando aquecer ele, ele vai se dilatar tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a espessura. Né? Só que não é interessante para mim estudar a variação de largura dele, ou a variação de espessura. Tá? Eu não quero estudar isso, eu quero estudar o comprimento dele. Perceba o seguinte, que a variação de largura e espessura vai ser quase que desconsiderável perto da variação de comprimento dele. Tudo bem? A mesma coisa acontece aqui na chapa de aço. Ela tem uma espessura muito fina, então a variação de espessura dessa chapa vai ser muito pequena, que eu posso desconsiderar para o meu propósito aqui. Né? Então o interessante para mim é só estudar a variação de área. Mas, de novo, a dilatação volumétrica acontece em todos os casos. Tá ok? Então vamos lá. Alguns exemplos aqui para vocês. Vamos fazer essa comparação aqui. O coeficiente de dilatação do concreto é 12, aproximadamente, né? 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação do aço também é muito parecido. É aproximadamente 12 vezes 10 a menos 6 elevado vezes graus Celsius elevado a menos 1. E aí? Por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Uma estrutura, né, de concreto com vergalhão. O vergalhão é basicamente feito de aço, né? E os dois são muito usados em construção civil. Né? Por que os dois são usados juntos? Por que eu tenho que usar o vergalhão com concreto? Né? Poderia ser outro material. É exatamente por causa disso aqui. Os dois têm o coeficiente de dilatação muito parecido. Se eu colocasse um material no lugar do vergalhão que não tivesse o coeficiente de dilatação parecido, quando tivesse um aquecimento, por exemplo, um dia muito calor, né? Esse material, que não é o vergalhão, né? O substituto do vergalhão, ele poderia se dilatar mais do que o concreto. Entendeu? Se ele se dilatasse, com certeza aquela estrutura iria sofrer. Então eu preciso ter dois materiais que se dilatem da mesma maneira. Tá? Então é importante esse conhecimento de dilatação para construção civil, por exemplo.
Uma outra área que é importante é quando você vai no dentista, né? O dentista, ele pode colocar essa massinha aqui no seu dente, né? Imagina o seguinte, você acabou de fazer esse trabalho no dentista, gastou um dinheirão para fazer isso aqui. Chega em casa, toma aquele copo de café quente, né? E o material dessa massinha aqui é um pouquinho vagabundo, né? É um material qualquer. Bom, esse material ele vai se dilatar de uma forma diferente do seu dente. Então, o que vai acontecer? Esse material vai cair. O dinheiro que você gastou no dentista, do dentista não vai servir para nada. Então, eu preciso tomar o cuidado para colocar um material aqui que tenha o coeficiente de dilatação muito parecido com o coeficiente de dilatação do dente. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Esses três tipos de dilatação que a gente falou, linear, volumétrica e superficial, são basicamente para sólidos, tá? Que a gente estuda. Agora a gente vai falar de dilatação dos líquidos. Um tópico muito interessante é esse aqui, ó, dilatação aparente dos líquidos. Imagina o seguinte, eu tenho um recipiente com um certo líquido, esse líquido está até a boca do recipiente, né? Então, se eu aumentar um pouquinho o volume desse líquido, ele transborda. Ele tem um volume inicial que eu vou chamar de V0. Aí eu vou aquecer esse líquido, né? Se eu aquecer, a gente viu que as moléculas vão vibrar mais, vão ocupar um espaço maior, ou seja, o volume dele vai se dilatar. Então aqui, ó, o volume se dilatou. Se o volume do líquido se dilatou, o que vai acontecer? Se ele estava até a boca, eu vou ter um pouquinho de líquido caindo no chão. Eu vou lá, junto esse líquido e coloco em outro recipiente. Coloquei em outro recipiente. Tá? Aí eu vou perguntar para você o seguinte: o volume que caiu que a gente juntou nesse recipiente aqui, ó, ele é igual à variação de volume total do líquido? Ou seja, esse volumezinho aqui, ele vai ser igual à variação de volume, a dilatação, perdão, a variação de volume que esse líquido sofreu aqui por ter se dilatado? E aí? E a resposta para vocês é não. Por quê? Porque a gente também tem que considerar que o recipiente se dilatou. Ele também sofreu uma variação de temperatura junto com o líquido. Tá? Então, antes, ele comportava um volume menor do que ele comporta agora, depois de ser aquecido. Né? Por isso que a gente fala que esse volume que dilatou aqui, esse volume que caiu aqui, que a gente juntou, ele é uma variação de volume aparente. É o que parece que dilatou, mas na verdade não foi isso. Né? Ok? Como que a gente calcula essa variação de volume? Como que a gente calcula a variação de volume do líquido? Né? A verdadeira variação de volume. Bom, que é o ΔV, né? O ΔV, que é a variação de volume mesmo do líquido, causada pela variação de temperatura, vai ser igual à variação de volume do recipiente mais a variação de volume aparente. O ΔV aparente, esse líquido que caiu aqui. Tá? Então, é quanto o recipiente dilatou mais ΔV aparente. Tá? Por que isso? Olha só. Como o recipiente ele se dilatou, ele comporta um volume um pouco maior do que ele ocupava antes. Tá? Então, essa parte de azul escuro aqui em cima é o quanto que ele está ocupando a mais do que ele ocupava antes. Então, agora eu tenho esse volume, essa parte aqui de cima, mais essa parte aqui de baixo. A soma desses dois pedacinhos aqui, pintados de azul escuro, é o que o líquido de fato dilatou. Né? Então, o ΔV total é isso aqui, que é a variação de volume do recipiente, mais isso aqui, que é a variação de volume aparente. Tá ok? Eu falei no slide anterior de uma variação de um líquido qualquer, né?
Mas a água, gente, a água, acredite, é um caso específico, é um caso meio diferentão, tá? Como que seria, se a gente fosse traçar um gráfico do volume em função da temperatura para um recipiente com água, por exemplo, como que seria o gráfico esperado, né? Bom, seria isso aqui. O que esse gráfico quer dizer? Que conforme eu aumento a temperatura, maior vai ser o volume. Foi isso que a gente estava aprendendo até agora, né? Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então, a gente esperaria essa reta aqui. Mas, né, na verdade, o que acontece com a água é isso aqui. Nota o seguinte, olha que curioso. A água está perto do 0 graus Celsius. Eu vou começar a aquecer a água, ela vai diminuir de volume. É isso mesmo. Ela está ali em 0 graus Celsius, por exemplo. Eu vou aquecer essa água, vou aquecendo, ela vai diminuindo de volume, ao invés de aumentar de volume. Curioso, né? Mas isso não acontece para sempre, né? Eu vou aumentando a temperatura, aumentando 3. Quando chega em 4, ela para de diminuir e começa a aumentar. Ela começa a ter um comportamento esperado a partir do 4 graus Celsius. Muito curioso, né? Mas isso é muito útil para a gente. Por exemplo, no Polo Norte a gente tem lagos, né, congelados e eles só congelam a parte de cima. Por quê? Eles ficam com essa lâmina aqui na parte de cima. Por que isso acontece? É exatamente por causa desse comportamento aqui da água. Se a água ela tivesse esse comportamento aqui, a parte que iria congelar primeiro seria de baixo. Por quê, gente? Se a água a 0 graus Celsius tivesse um volume menor, ela teria uma densidade maior, né? Quanto menor o volume para uma mesma massa, maior a densidade. E por ter uma densidade maior, ela iria lá para baixo. Então aqui ficaria 0 graus Celsius, aqui ficaria a água com 1 grau Celsius, né? Aqui ficaria a parte com 2 e ia crescendo. Só que isso não acontece, como a gente já viu. Então, a água que fica lá embaixo é a mais densa, né? Ou seja, é a que tem menor volume, é de 4 graus Celsius. Né? E a de 0 graus Celsius fica lá em cima. Tá? Isso é muito útil porque preserva a vida lá dentro, a vida de animais, né? Como focas, leões marinhos, peixes, né? Até a vegetação. Tá? Então isso é muito importante para a sobrevivência desses animais. Né? Muito importante para a natureza. Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Tá? Grande abraço e tchau.